Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem interessante, baseada num sermão sobre a história de Ló, uma figura bíblica que todo mundo conhece. A questão é que a Bíblia descreve Ló como um homem justo, mas que ao mesmo tempo vivia uma vida atormentada. Estranho, né? Como é que essas duas coisas podem andar juntas? É isso que a gente vai investigar. Pois é, essa é a pergunta central, o paradoxo que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Se Ló era justo, por que a vida dele não refletiu as bênçãos que a gente espera que acompanhem a justiça? É esse mistério que vamos tentar desvendar. Para a gente entender a história de Ló, é fundamental olhar para ele em comparação com o tio, Abraão. A jornada deles é, na verdade, um conto sobre dois homens justos, parentes próximos, que começam no mesmo ponto, mas acabam com destinos completamente diferentes. E a diferença entre eles é gritante. De um lado, temos Abraão, que dá um banquete para anjos, cuja casa se enche de riso e de promessa. Do outro, Ló, descrito como alguém afligido, atormentado. E olha que curioso, os mesmos anjos que comemoram com Abraão, depois precisam praticamente arrastar Ló para fora de Sodoma. Um é guiado pelo Espírito, o outro pelos próprios olhos. A grande questão é, o que aconteceu para a vida dele se separar de forma tão radical? A resposta, segundo a interpretação que estamos analisando, está num único momento, uma decisão, um ponto de virada que acabou definindo toda a trajetória da vida de Ló e da família dele. Tudo aconteceu em 4 etapas, basicamente. Primeiro, começou a ter um conflito ali entre os pastores de Abraão e os de Ló. Aí vem a segunda etapa. Abraão, num gesto de muita generosidade, faz uma oferta. Ló, escolhe para onde você quer ir. Isso leva ao terceiro passo, a observação, o momento em que Ló avalia o terreno. E, por fim, a escolha que selou seu destino. E é aqui que está o erro fundamental, o ponto que o sermão destaca. O texto diz que Ló levantou os olhos e viu. A decisão dele foi puramente baseada na aparência, na lógica natural. A terra parecia boa, parecia fértil, era como o jardim do Senhor. Ele escolheu com base no que os olhos podiam ver, sem sequer consultar a direção de Deus. Então, vamos avançar um pouco e ver quais foram as consequências diretas dessa escolha. É aqui que o paradoxo da vida de Ló em Sodoma fica ainda mais profundo. Essa escolha fez com que ele fosse movendo suas tendas cada vez mais para perto de Sodoma. Foi um movimento gradual, sabe? Mas constante. Uma aproximação de uma cultura de muita perversidade, que acabou preparando o cenário para o seu tormento diário. Esse versículo é a chave para a gente entender a situação toda. A Bíblia confirma que ele era justo, mas ao mesmo tempo descreve a alma dele como atormentada. Ou seja, ele era justo na sua posição diante de Deus, mas o ambiente em que ele escolheu viver causava uma aflição espiritual constante. Ele vivia num lugar que feria a alma dele todos os dias. E para ajudar a gente a entender como alguém pode ser justo e viver assim, o sermão traz uma definição bem interessante da palavra santo. Não significa ser perfeito, sem pecado, mas sim ser separado. A analogia usada é ótima. É como um pedaço de carne que você corta e separa para um uso específico. Um crente seria santo porque foi separado por Deus para Deus. Isso ajuda a gente a entender Ló. Ele era separado, mas as escolhas dele o colocaram no lugar errado. E isso nos leva a uma das principais lições até aqui. Ter um status de justo, ser filho de Deus, não é uma garantia automática de uma vida abençoada. De acordo com essa interpretação, as bênçãos são resultado de quando as nossas escolhas se alinham com a direção de Deus, e não apenas com a nossa percepção do que parece ser o melhor. O resultado final daquela primeira escolha de Ló foi, na verdade, uma catástrofe que desestruturou a vida e a família dele. A fuga de Sodoma não foi uma vitória, foi um resgate no meio de uma perda gigantesca. A consequência veio como uma avalanche de tragédias. Os futuros genros dele riram do aviso, acharam que era piada. A situação era tão urgente que os anjos tiveram que literalmente pegar a família pela mão e arrastar para fora. A esposa de Ló, apegada ao que estava deixando para trás, desobedeceu e se perdeu. E por fim, as filhas, desesperadas e com a mente já distorcida por aquele ambiente, levaram a família à mais profunda desonra. Então, o ponto central aqui é o seguinte: Ló sobreviveu? Sim, a vida dele foi poupada, mas a que custo? Ele perdeu a esposa, a honra das filhas e qualquer tipo de legado positivo. Foi uma salvação que veio, como se diz, através do fogo, e foi marcada por uma perda imensa. Então, qual é a mensagem central que se pode extrair dessa história tão trágica? O que a jornada de Ló ensina sobre escolhas e sobre as consequências que elas trazem? A metáfora usada para resumir tudo é essa. O caminho de Ló
é comparado à árvore do conhecimento do bem e do mal. É o caminho de viver pelo que se vê, pela lógica humana, de forma independente de Deus. Já o caminho de Abraão representa a árvore da vida. É viver por aquilo em que se crê, em total dependência de Deus, seguindo a direção espiritual dele, mesmo quando não faz o menor sentido para os nossos olhos. E essa citação de Jesus, usada no sermão, é um alerta muito poderoso. Ela desafia aquela nossa confiança de que a nossa própria percepção do que é certo ou do que é luz é sempre a correta. A ideia de que a nossa melhor lógica, a nossa luz interior, pode na verdade nos levar direto para as trevas se não estiver alinhada com uma verdade maior. E assim, a análise da história de Ló nos deixa com essa pergunta, uma reflexão. Na vida, o que tem mais peso nas decisões? A lógica daquilo que os olhos veem, o apelo do que parece ser mais fácil e mais próspero, ou a confiança naquilo em que se crê, mesmo quando o caminho parece totalmente incerto? A escolha, assim como foi para Ló, tem o poder de definir um destino.